E aí galera, beleza? Aqui é o Kairid e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer para vocês um vídeo falando dos principais métodos de gravação, dos melhores métodos de gravação que existem hoje. Eu acho que esse assunto é de grande interesse a uma grande parte da comunidade do YouTube, galera, então vamos ao vídeo. Dos métodos que eu vou falar hoje, galera, eu vou dividir eles em dois grupos. O primeiro grupo vai ser dos métodos que usam diretamente o processador para renderizar o vídeo, e o segundo grupo são dos métodos que não utilizam o processador para renderizar o vídeo. Então o que vocês precisam saber dessa divisão é que os métodos que utilizam o processador têm um impacto de desempenho maior na tua máquina, podendo afetar o teu desempenho dentro do jogo, enquanto os métodos que não utilizam o processador têm um impacto muito pequeno na tua máquina, fazendo com que tu não tenha nenhum impacto no teu jogo, que o teu jogo rode normalmente, parece que tu nem está fazendo nenhuma gravação. Então o primeiro programa que eu vou falar desse lado da categoria, galera, é o Fraps. Eu vou falar bem rapidamente dele, até porque ele sinceramente não é mais tão utilizado hoje em dia. Há alguns anos atrás, há uns 3 ou 4 anos atrás, eu acho que o Fraps era um dos, se não o programa mais popular de todos para fazer gravação. Todo mundo utilizava ele, eu já utilizei ele, e basicamente o Fraps utiliza o processador para fazer a renderização, então ele tem um impacto considerável no desempenho da tua máquina. E ele faz a renderização lossless, ou seja, ele não utiliza compressão para fazer as suas gravações. Então os tamanhos de arquivos são gigantes do Fraps, porém, como consequência, a qualidade que ele grava é perfeita. Vale lembrar também que o programa é pago e que ele é extremamente limitado em suas opções, e que pouca gente utiliza ele hoje em dia, se é que ainda tem gente que utiliza. Eu não recomendaria o Fraps, porém ele é uma das opções. O segundo método que eu vou falar desse lado da categoria é o Dxtory, que eu acho que foi a principal substituição do Fraps. Assim que saiu o Dxtory, deu uma explosão, todo mundo começou a ficar louco pelo Dxtory, todo mundo começou a ir atrás do Dxtory, porque uma coisa legal do Dxtory é que ele não impactava tanto no teu processador, porque ele inclusive também usa OpenGL, ele usa a tua placa gráfica para fazer uma parte da renderização, porém mais legal ainda, tu pode escolher o codec que ele utiliza. Então tu pode utilizar um codec lossless, que tu não vai perder nada, assim como no Fraps, ou tu pode utilizar um codec que vai fazer uma compressão para que tu tenha arquivos menores, porém consequentemente tu vai usar mais do teu processador para isso. Então o Dxtory foi muito legal quando ele surgiu, porque ele era muito mais versátil que o Fraps. Tu podia inclusive escolher exatamente a resolução que tu queria gravar, uma coisa que o Fraps não permitia. Tu podia colocar zoom, tu podia colocar, brincar com o método que a gravação podia ser, tu podia escolher a parte mais legal, obviamente, tu podia escolher o codec que tu ia utilizar, então tu podia simplesmente entrar na internet, baixar o codec que tu quisesse e fazer o Dxtory e usar esse codec. Porém, galera, também vale a pena lembrar que esse programa é pago. O terceiro programa que eu vou falar, galera, também desse lado da categoria, é o Open Broadcaster. Esse programa ele é mais popular para fazer live streams. Os streamers utilizam muito esse programa. Esse programa é extremamente popular para fazer live stream, mas ele é menos popular para fazer gravação diretamente para o HD, que depois vai ser editado e colocado no YouTube, por exemplo. Porém, esse programa também é muito bom para fazer isso, para fazer gravações diretamente no HD. Ele usa o codec X264, que eu acho que é hoje em dia um dos melhores métodos de compressão para a internet também, se não o melhor, que é uma modificação do H264, porém isso é um pouco técnico, galera, não vou falar disso porque não é o ponto principal do vídeo. Apenas saibam que vocês não podem modificar o codec que ele usa, mas ele usa um codec muito bom, não teria por que vocês quererem modificar, a menos que por algum motivo muito específico vocês quisessem fazer uma gravação lossless. Aí então o OBS não permite isso, galera. Porém, uma coisa legal é que o OBS ele é extremamente versátil. Tu pode criar cenas nele, uma vez que ele é mais redirecionado para live stream, tu pode criar cenas nele, tu pode colocar várias entradas de áudio, várias entradas de vídeo. Inclusive no momento eu estou usando ele para fazer essa gravação com a minha webcam, galera. O bacana dele é que tu pode, por exemplo, conectar 5 webcams no teu computador e botar as 5 webcams no programa. Ele identifica qualquer entrada de vídeo, ele identifica qualquer entrada de jogo. Então ele é um pouco mais versátil que o Dxtory e o Fraps nesse sentido, porque aqueles dois programas apenas permitem que tu grave gameplay, enquanto esse programa permite que tu grave uma gameplay, permite que tu grave a webcam em cima, permite que tu grave apenas a webcam, como eu estou fazendo agora, permite que tu grave diferentes entradas de áudio, diferentes entradas de vídeo. Ele é extremamente versátil nesse aspecto de tu poder montar e gravar exatamente o que tu quiser gravar. Ele permite que tu escolhe
quantos kbps por segundo tu vai usar. Então, se tu quiser por algum motivo um tamanho específico para o teu arquivo no HD, tu pode fazer diretamente. Se tu quiser uma qualidade específica, tu pode escolher ela também. Ele é extremamente versátil, galera, e é muito bacana de fazer essas gravações, inclusive porque tu pode escolher o perfil de gravação para o teu processador. Eu estou inclusive utilizando ele agora para fazer essa gravação. No momento eu estou aqui com o Open Broadcaster aberto e eu estou utilizando ele para gravar o meu áudio e a minha webcam, galera, de tanto que... Pois é. E ele é tão versátil, mas tão versátil, que ele inclusive aparece na outra categoria, que eu vou falar daqui a pouco. Agora falando dos métodos que não utilizam processador. Para a maioria das pessoas, obviamente, esses são os métodos mais interessantes, porque eles não vão te afetar no teu jogo. Tu pode estar jogando o jogo que tu quiser, esses métodos utilizam tão pouco do teu processador que tu não percebe que tu está fazendo a gravação. Então o primeiro jeito que eu vou ter que falar de fazer gravação sem afetar o teu desempenho é placas de captura. Obviamente, esse é um dos métodos mais utilizados, e placas de captura existem diversos modelos diferentes, galera. Então eu vou ter que generalizar para vocês como é que são as placas de captura, porque simplesmente existem dezenas diferentes e cada uma tem os seus aspectos específicos. Porém, para todas as placas de captura, tu não sente uma perda no desempenho do teu jogo, galera, porque o que está fazendo a renderização do vídeo não é o processador em si, mas sim o hardware específico da placa de captura. Então a placa de captura que está trabalhando para renderizar o vídeo, enquanto o teu processador continua rodando o jogo, continua fazendo o que ele estava fazendo, e tu nem sente nenhuma perda de desempenho. Placas de capturas diferentes vão ter limitações diferentes. Eu tenho uma placa de captura que é a HD Live Gamer HD C985, se eu não me engano, e ela não é uma placa de captura muito boa, galera. Eu não vou poder falar de outros modelos, eu estou usando essa como exemplo, porque, como eu disse, todas são diferentes entre si. E, por exemplo, essa placa de captura ela tem dificuldade de manter 60 imagens por segundo se eu quiser, por exemplo, gravar um jogo como Call of Duty, que tem muito movimento. E ela não consegue gravar Full HD em 60 imagens por segundo, é ou 720p com 60 imagens ou Full HD com 60 imagens. Então essas são limitações que, por exemplo, do outro lado da categoria, se tu for gravar com Open Broadcaster, e se tu tiver, ou com Fraps ou com Dxtory, e se o teu processador aguentar, tu vai poder gravar 1080p com 60 imagens sem problemas. Então, por exemplo, se a tua placa de captura tem essas limitações, tu vai ter que conviver com elas. Então cada placa de captura tem as suas limitações específicas, galera, dependendo, vocês não vão poder fazer gravação 1080 a 60 imagens, dependendo da qualidade da tua placa de captura vai ser um pouco inferior, depende muito, galera. Porém, galera, vocês não vão ter queda de desempenho enquanto vocês estiverem utilizando uma placa de captura para fazer a gravação. O segundo método que eu vou falar que não utiliza o teu processador é o Shadow Play da Nvidia. Eu inclusive fiz um vídeo falando a respeito, galera, vocês podem clicar aqui para entrar e darem uma olhadinha, mas ainda assim eu vou falar os aspectos principais do Shadow Play, que são ele não utiliza o teu processador para fazer a gravação, porque ele utiliza apenas a tua placa gráfica. É da Nvidia, então obviamente vai utilizar a tua placa gráfica. Ele utiliza apenas o hardware da tua placa gráfica para fazer uma gravação da tua gameplay. Então ele é limitado nesse aspecto, galera. Vocês vão apenas poder gravar gameplay com isso. Vocês não vão poder, por exemplo, gravar a webcam de vocês não vão poder colocar a webcam de vocês em cima diretamente. Vocês teriam que utilizar outro programa para gravar a webcam e esse programa para gravar a gameplay, por exemplo, se vocês quisessem depois juntar os dois e fazer um vídeo com isso. E vale lembrar que os arquivos que saem do Shadow Play são gigantes, galera. Eles são bem grandes porque o hardware que renderiza na placa gráfica das Nvidia não é muito potente. Ele é um hardware específico, uma parte da placa gráfica que é feita apenas para renderizar vídeo. E ele não é de muita alta qualidade. Porém, o que isso significa não é que a qualidade do vídeo que sai do Shadow Play não é boa. Inclusive, bem pelo contrário, o vídeo que sai do Shadow Play é perfeito. Porém, como o renderizador não é de alta qualidade, ele precisa fazer arquivos muito grandes para que a qualidade seja boa. Então, os vídeos que saem do Shadow Play são perfeitos, na verdade. Inclusive, tu pode gravar 1080p a 60 imagens, um vídeo perfeito, é muito bacana, galera. Tu não sente nenhuma perda de desempenho no teu processador. Porém, obviamente, tu tem que ter uma placa da Nvidia compatível com o Shadow Play, então tu é obrigado a ter esse hardware específico. E os arquivos que saem do Shadow Play são relativamente grandes, galera. E o último método que eu vou falar aqui, galera, é o Quick Sync da Intel. Então tu é obrigado a ter um processador da Intel, assim como o Shadow Play, que tu tinha que ter uma placa gráfica da Nvidia, o da Intel tu precisa ter um processador da Intel, obviamente. Apenas alguns modelos específicos da Intel têm a tecnologia QuickSync.
O QuickSync também, né, é bem parecido, na verdade, com o Shadowplay da NVIDIA, porque é uma parte do processador que apenas renderiza vídeo. Porém, o QuickSync ele é muito mais versátil que o Shadowplay, porque o Shadowplay é um programa da NVIDIA que utiliza essa parte da placa gráfica da NVIDIA para gravar gameplays, então ela só serve para isso. Já o QuickSync é uma parte do processador que pode ser utilizada por qualquer programa que tenha função e suporte para QuickSync para gravar o que quer que ele queira gravar. Então existem conversores de vídeo que usam QuickSync, existem renderizadores de vídeo que usam QuickSync. E é aqui que entra o Open Broadcaster, galera, porque ele tem suporte para QuickSync. Então o bacana disso é que tu pode configurar o Open Broadcaster, caso tu tenha algum dos processadores Intel compatíveis, para utilizar o QuickSync. E assim tu pode gravar a tua gameplay, tu pode gravar a tua webcam. Inclusive, galera, para ser bem sincero, eu estou utilizando o QuickSync. No momento eu estou utilizando o QuickSync para gravar minha webcam. Então se tu tiver o QuickSync, tu pode configurar o Open Broadcaster para utilizar essa tecnologia. E vocês vão poder então gravar o que quer que vocês queiram gravar no Open Broadcaster, seja gameplay, seja tua webcam, seja um pedaço do monitor, seja um pedaço do monitor com uma webcam com um pedaço do gameplay do lado. Tu pode montar a tua cena no Open Broadcaster do jeito que tu quiser, e então o QuickSync vai renderizar o vídeo para ti, fazendo com que tu não tenha o menor impacto no desempenho, galera. Então é muito bacana. Essa tecnologia QuickSync, pode ser utilizado para diversos programas, ainda está numa fase meio experimental no Open Broadcaster, porém já está funcionando perfeitamente bem, galera. Eu acho que, sinceramente, o único programa que eu utilizaria com o QuickSync, e no caso eu utilizo, é o Open Broadcaster, porque os outros programas que suportam QuickSync não são muito interessantes. Vocês podem dar uma pesquisadinha rápida e olharem quais são os programas que suportam QuickSync. Na minha opinião, o mais interessante e o único útil para mim, na verdade, é o Open Broadcaster. Assim como a tecnologia que o Shadowplay usa, o QuickSync não é um renderizador de muita qualidade, o que significa que tu tem que fazer arquivos grandes para que a qualidade fique boa. E agora a gente chegou na parte subjetiva do vídeo, galera, a parte onde eu dou a minha opinião e eu falo como é que eu utilizo as coisas. Se bem que cá entre nós eu já falei sobre isso durante o vídeo, mas enfim, galera, eu vou falar o seguinte. Fraps e Dxtory, eu acho, na minha opinião, a menos que vocês tenham um motivo muito específico, vocês não deveriam estar utilizando. Em primeiro lugar, porque eles são pagos, galera, então vocês não vão querer gastar esse dinheiro ou baixar, vocês vão se passar pelo problema de ter que baixar e ficar craqueando. Então eu acho mais interessante tu usar o Open Broadcaster. Se tu tem uma placa da NVIDIA compatível com Shadowplay, ou tu tem um processador compatível com QuickSync, eu acho que tu devia esquecer todo o resto e usar ou QuickSync ou Shadowplay, galera, porque simplesmente vocês não têm o menor impacto no desempenho. Vocês vão poder jogar Battlefield 4 no Ultra e vocês vão poder gravar ao mesmo tempo e vocês não vão nem sentir a diferença, galera. Então é muito bacana mesmo. Vocês deveriam, na minha opinião, estar utilizando algum desses dois métodos, ou uma placa de captura, se vocês tiverem uma placa de captura. Então, obviamente, a preferência é vocês utilizarem um método de gravação que não causa impacto no computador de vocês. Eu utilizo, galera, até parei, ser bem sincero, eu estou utilizando menos a minha placa de captura, porque a minha placa de captura tem as limitações que eu falei antes, galera, enquanto o QuickSync e o Shadowplay não tem essas limitações. Eu posso gravar em Full HD 60 imagens sem perda no desempenho, uma coisa que a placa de captura não me permite, não me permite fazer essas gravações. Outra coisa é que a minha placa de captura, por alguma razão, as cores são um pouco estranhas, enquanto o Shadowplay e o QuickSync, que usa o gravador do Open Broadcaster, diga-se de passagem, nesse caso, as cores são perfeitas. Então, pra mim, galera, na minha opinião, vocês deveriam ou utilizar o Open Broadcaster com QuickSync, se vocês tiverem QuickSync, ou o Shadowplay, se vocês tiverem uma placa da NVIDIA compatível, ou uma placa de captura, se vocês tiverem uma placa de captura. Caso não, galera, então vocês deveriam estar utilizando ou o Open Broadcaster ou o Dxtory, na verdade. Porque o Dxtory é bacana no sentido de que tu pode escolher o codec que tu quer utilizar. Então, se tu não quiser utilizar o X264 do Open Broadcaster, o Dxtory é uma escolha bem válida. E eu acho que é isso, galera. Eu não entrei em detalhes em nenhum dos métodos, também não era esse o objetivo do vídeo. Eu queria mostrar os principais métodos. Se vocês quiserem que eu faça um tutorial de algum dos métodos, galera, vocês podem comentar aí, porque sem problema nenhum eu faço. Inclusive eu fico feliz de fazer. Caso vocês não saibam, eu adoro fazer vídeo, mas é segredo. Então vocês podem aí comentar que eu vou fazer esses vídeos, galera.
E basicamente era isso. Obrigado por terem assistido, galera. Se vocês ainda não são inscritos, deixem aí sua inscrição pra vocês saberem quando eu fizer novos vídeos. Deixem o seu like pra ajudar aí no meu canal e na divulgação desse vídeo, galera. Vocês podem comentar pra deixar suas opiniões e podem divulgar no Facebook pra me ajudar com o meu canal, galera. Obrigado por terem assistido. Valeu. Fui.